Bom dia, moçada! Tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, a serviço dos alunos que gostam de estudar e passar em concursos. Moçada, vamos fortalecer o canal, se inscrevam no canal, compartilhe o vídeo e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, no nosso encontro de hoje, iremos falar sobre as forças da natureza. Na nossa aula, falaremos sobre os abalos sísmicos. Sendo assim, espero que vocês gostem do nosso encontro. Havendo qualquer dúvida, faça a pergunta lá nos comentários que eu terei o máximo prazer em tirar a sua dúvida. Valeu, moçada? Vamos junto! Os abalos sísmicos nada mais são do que vibrações naturais que ocorrem na crosta terrestre. E esses abalos sísmicos têm causas diversas, sendo que uma das mais importantes causas dos abalos sísmicos está relacionada ao movimento convergente de placas tectônicas, ou seja, o encontro de placas tectônicas. A Terra, ela possui uma crosta formada por rochas e minerais solidificados que se encontra acima da astenosfera, que é uma camada onde as rochas e minerais se encontram em estado fundido, e essa astenosfera, essa camada denominada astenosfera, está sobre o manto, que é constituído de magma, assim como a astenosfera. E nós já vimos que a crosta terrestre é dividida em várias placas tectônicas. E essas placas tectônicas se movimentam em diferentes direções. Então, quando nós temos duas placas tectônicas convergindo, ou seja, se encontrando, o que vai acontecer? Bom, aqui nós temos no desenho a placa A desse lado, numa tonalidade mais clara. Do lado direito, a placa B. A placa A, por ser de maior densidade, ela vai mergulhar por baixo da placa B. E na medida em que essa placa A vai mergulhando naquilo que nós chamamos de zona de subducção, as rochas que estão penetrando no material magmático irão se fundir. Mas o interessante é que vocês entendam o seguinte: aqui nós temos o limite convergente das duas placas tectônicas. A placa A exercendo uma forte pressão sobre a placa B. Durante anos e anos, teremos o acúmulo de energia nessa zona de atrito, até o dia em que essa energia seja suficiente para movimentar uma ou ambas as placas tectônicas. E quando isso acontece, nós teremos esse tipo de movimento. Repare a seta da placa B indicando a sua subida e a seta da placa A indicando a sua descida. Então, é um movimento similar a esse que eu irei fazer com a mão. Ó. Então, quando a energia acumulada nessa zona de atrito permite que uma ou ambas as placas se desloquem nesse sentido, nesse movimento, essa energia será liberada, irá se propagar em direção à superfície
através das ondas sísmicas primárias e secundárias. E são exatamente essas ondas sísmicas que irão provocar o abalo sísmico na superfície do planeta, ou seja, o terremoto, o tremor de terra. O ponto de origem dessas ondas sísmicas nós chamamos de hipocentro, a origem do abalo sísmico. E o ponto da superfície onde o abalo sísmico atingiu maior magnitude, nós chamamos de epicentro. Quanto mais afastado você se encontrar do epicentro, mais fraco será o abalo sísmico. Quanto mais próximo o epicentro se encontrar do hipocentro, maior será a probabilidade do abalo sísmico causar não só danos materiais, como também morte de pessoas, desde que o epicentro se encontre numa área povoada ou próxima a uma área povoada. Então, esse tipo de abalo sísmico é muito comum em nosso planeta, porque em várias partes da Terra nós temos os chamados limites convergentes das placas tectônicas. Então, vamos ver aqui, ó. Nós temos essa imagem, que é um mapinha do Japão, que é um país que se encontra numa das zonas sísmicas mais ativas do nosso planeta. Por que isso? Porque o Japão está numa área de encontro da placa do Pacífico, da placa das Filipinas, da placa eurasiática e também da placa norte-americana. Então, a geografia do Japão está numa área de limite de 4 placas tectônicas, razão pela qual os abalos sísmicos são muito comuns naquele país. Só que o Japão, em razão de ser um país desenvolvido, desenvolveu tecnologias que permitem as edificações resistirem a fortes abalos sísmicos. Sendo assim, os abalos sísmicos de grande magnitude que ocorreram no Japão nas últimas décadas não causaram grande número de vítimas fatais, excetuando-se o tsunami ou maremoto ocorrido em 2011, mas nesse caso aí foi a invasão da água do mar na faixa costeira de várias cidades da ilha de Honshu, que causou a morte aí de aproximadamente 18, 19 mil pessoas. Mas abalos sísmicos no Japão de grande magnitude não causam muitos desabamentos, porque as edificações são construídas dentro das especificações técnicas recomendadas para regiões sísmicas ativas do planeta. Aqui nós temos o planisfério para mostrar a vocês essas linhas azuis, que são os limites das placas tectônicas, e esses pontos amarelados representam a atividade sísmica em nosso planeta. Então, como vocês podem perceber, a maior parte dos abalos sísmicos registrados no nosso planeta ocorrem justamente aonde? Nos limites das placas tectônicas. E, sendo assim, é fácil entender. Aqui nós temos uma zona de convergência de placas que eu coloquei aqui, a costa oeste do continente sul-americano, onde a placa sul-americana encontra-se com a placa de Nazca, que é essa placa aqui. Então, repare como a porção ocidental da América do Sul encontra-se numa região sísmica muito ativa, sendo uma das mais ativas do mundo, assim como essa fachada oriental do continente asiático e a borda sul da Ásia também, uma região sísmica muito ativa. Aqui nós temos
Espera aí que pulou um pouquinho. Nós temos os abalos sísmicos que ocorrem nas zonas de limite transformante ou transcorrente de placas tectônicas. Então, nós vimos que um dos abalos sísmicos mais comuns são aqueles que ocorrem nos pontos de convergência, encontro, mas existem alguns limites de placas tectônicas que são denominados transcorrentes ou transformantes, onde as placas realizam esse deslocamento aqui, ó. Uma vai roçando na outra lateralmente. Então, o que acontece? É que você tem o ponto de atrito entre essa placa A e a placa B, que está do lado de cá, e a energia vai se acumulando aí durante anos e anos, até o dia em que a energia acumulada nesse ponto de atrito das duas placas será suficiente para promover a movimentação de uma ou de ambas as placas tectônicas. Então você vai ter essa placa A se dirigindo nesse sentido, essa placa B se dirigindo nesse sentido. E quando esse ponto de equilíbrio é rompido, essa energia é liberada e se propaga aqui do hipocentro em direção à superfície, causando o terremoto ou simplesmente abalo sísmico. Por quê? Terremoto é o nome que se dá a um abalo sísmico quando este acontece na parte continental ou também em ilhas. Quando o abalo sísmico ocorre no assoalho oceânico, ele pode dar origem ao maremoto ou tsunami, que nós iremos ver daqui a pouco. Então, alguns dos mais fortes abalos sísmicos que ocorrem no planeta são encontrados exatamente nos limites transcorrentes ou transformantes das placas tectônicas, como por exemplo, vou mostrar aqui vocês. Aqui nós temos a costa oeste dos Estados Unidos. Essa linha vermelha aqui é a falha geológica de San Andreas. Aqui nós temos uma região sísmica muito ativa dentro da América do Norte. Então aqui você tem desse lado a placa norte-americana e aqui embaixo a placa do Pacífico. Repare que a placa norte-americana ela está se deslocando no sentido sudeste, enquanto a placa do Pacífico está se deslocando no sentido noroeste. Essa falha geológica ela passa nas regiões metropolitanas de Los Angeles, São Francisco, San Diego, sendo estas as mais importantes cidades norte-americanas localizadas na costa do Pacífico, estando as mesmas expostas à possibilidade de sofrerem os efeitos maléficos ou danosos de um forte abalo sísmico, como, por exemplo, aconteceu em 1906, essa imagem é preta e branca em função da época, quando uma parte considerável da cidade de São Francisco, que na época era a mais importante cidade norte-americana na costa do Pacífico, foi semi-destruída por um terremoto que matou milhares de pessoas. Se o terremoto desse gênero acontecesse hoje em São Francisco, da magnitude que aconteceu, já não mataria tanta gente, porque as edificações norte-americanas também estão sendo construídas para resistirem a abalos sísmicos de maior intensidade. Mas há muito tempo que se fala que a qualquer momento poderá ocorrer o Big One, ou seja, um grande abalo sísmico que poderia causar sérios danos materiais e até mesmo perda de vidas humanas em cidades como São Francisco, San Diego, Los Angeles e outras cidades da região. Então a falha geológica de Santo Andrés, ou San Andreas, aqui representada por essa linha vermelha. Aqui nós temos a formação de um tsunami, que é uma palavra de origem japonesa, asiática, ondas que vêm em direção ao porto,
Como se forma um tsunami? O tsunami ele se forma a partir de um forte abalo sísmico ocorrido no assoalho oceânico. Então aqui, por exemplo, nós temos duas placas tectônicas, a placa A e a placa B. Coloquei aqui um exemplo de limite convergente, em que as placas estão exercendo uma forte pressão uma sobre a outra. Chegará aquele dia em que a energia acumulada na zona de atrito será suficiente para promover o deslocamento de uma ou de ambas as placas tectônicas. Então, quando isso acontece, essa energia é liberada. Aqui nós temos o hipocentro. As ondas sísmicas irão se propagar em direção à superfície da crosta e também pela água do mar, pela superfície do mar, em direção à superfície do mar. Então, essas ondas sísmicas darão origem a vagas que em alto mar possuem poucos centímetros, 15, 20, 30 centímetros. E a origem do tsunami em alto mar não causa nenhum tipo de risco a embarcações, porque são vagas muito pequenas, apesar de viajarem a centenas de quilômetros por hora. Existem tsunamis que chegam a viajar a mais de 500, 600, 700 quilômetros por hora. Na medida em que essas vagas que estão aqui representadas pela ondulação que eu coloquei no desenho na água do mar, então na medida em que essas vagas se aproximam do litoral onde a profundidade oceânica é menor, essas vagas perdem velocidade, só que um tsunami, na verdade, é constituído por várias vagas. As vagas que vêm atrás, elas vão pressionando aquela massa de água que forma as vagas que se encontram na dianteira, e isso fará com que as ondas comecem a crescer. Então, essas ondas vão crescendo e atingem o litoral, dependendo, é claro, da intensidade do abalo sísmico. Você pode ter tsunamis com ondas de mais de 20 metros de altura, que causarão na zona costeira, além de destruição, muitas mortes. Mas, como eu disse a vocês, o tsunami em alto mar não coloca em risco nenhuma embarcação. Tanto é assim que, quando é acionado o alerta de tsunami em alguns países, como o Japão, as embarcações que estão junto ao litoral, nos portos, se não tiver a proteção, que é muito comum lá no Japão, ter aquelas proteções, barreiras de pedra para atenuar o impacto das ondas, as embarcações elas saem em direção ao mar aberto, porque se afastando alguns quilômetros da costa, a embarcação não corre risco nenhum de naufrágio. E no Japão nós tivemos em 2011 um tremor de terra muito forte que acabou causando tsunami com ondas de mais de 10, 15, 17 metros de altura, que causou na ilha de Honshu, principalmente na ilha de Honshu, que é a maior das grandes ilhas do Japão, cerca de 18 mil vítimas fatais. Mas muitas dessas vítimas foram imprudentes, porque as sirenes nas cidades estavam tocando e a população, nesse caso, teria que buscar locais mais afastados da costa e locais mais altos para não serem pegas pelas ondas do tsunami. Aqui nós temos esse mapinha para mostrar o tsunami de 2004, que ocorreu lá no sul da Ásia, dia 26 de dezembro. Aqui tivemos, nas proximidades da cidade de Banda Aceh, um abalo sísmico de 9 graus na escala Richter, que causou a formação de ondas gigantescas que varreram várias cidades de países como a Indonésia, a Malásia, a Tailândia, Mianmar, Índia, Bangladesh, Sri Lanka e por aí vai. Esse tsunami de 2004, ele, entre mortos e feridos, algo em torno de, mortos e desaparecidos, perdão,
tivemos aí quase 300 mil vítimas fatais. Sendo assim, foi considerado, juntamente com o tsunami que ocorreu no Japão, um dos mais fortes até então registrados pela sociedade moderna. Aqui nós temos as duas imagens. Essa imagem aqui é do tsunami de 2011, atingindo uma localidade costeira no Japão. E essa imagem é do tsunami de 2004, que atingiu vários países que são banhados pelo Oceano Índico, causando, além de mortes, muitos prejuízos financeiros. Aqui nós temos, a magnitude dos abalos sísmicos. Como os abalos sísmicos são medidos? Ora, normalmente se utiliza a escala Richter, que é mais comum. E o aparelho empregado na medição de um abalo sísmico é o sismógrafo. Aqui vocês observem, que tem uma ponta que vai rabiscando, e em cima do sismógrafo você tem uma escala em graus que irá permitir identificar a magnitude do abalo sísmico. Então, por exemplo, a escala Richter ela vai até 9. Então, tremores de terra ou abalos sísmicos com intensidade menor do que 3,5 graus na escala Richter, normalmente não é percebido pelas pessoas. É percebido, é registrado pelo sismógrafo, mas não é normalmente percebido por muitas pessoas. Entre 3,5 e 5,4, às vezes é sentido, mas raramente causa danos. Um tremor de 5 graus ele pode causar rachaduras, dependendo, logicamente, de onde ocorra, você vai sentir o tremor sim. Entre 5,5 e 6 graus, no máximo, causa pequenos danos a prédios construídos, mas pode danificar seriamente casas mal construídas em regiões próximas ao epicentro. Entre 6,1 e 6,9 pode ser destrutivo em áreas em torno de até 100 quilômetros do epicentro. Então, por exemplo, se o epicentro ocorrer numa área urbana, e essa área urbana for constituída por edificações frágeis, ou seja, construídas sem as especificações técnicas necessárias, elas podem desabar e causar vítimas fatais, como ocorreu recentemente no Haiti. Em 2010, tivemos um tremor de terra muito forte lá no Haiti, para os padrões tecnológicos do Haiti. Esse tremor atingiu 7 graus na escala Richter, ficou entre 6,9 e 7 graus na escala Richter, e matou aproximadamente 200 mil pessoas. Se um tremor dessa magnitude acontecesse no Japão, no máximo causaria uma rachadura, queda de utensílios em supermercados, queda de objetos em prateleiras, no máximo isso. Entre 7 e 7,9 graus, grande terremoto pode causar sérios danos numa grande faixa, ainda mais se o epicentro for numa área urbana de países subdesenvolvidos. Aí o número de vítimas fatais será muito alto. 8 graus ou mais, enorme terremoto pode causar grandes danos em muitas áreas, mesmo que esteja a centenas de quilômetros de distância do epicentro. Mas aquilo que eu disse, depende muito do país, do nível de desenvolvimento do país. Nos países mais desenvolvidos, um tremor de 8 graus ou mais não vai causar muitas vítimas fatais, até mesmo porque as edificações, como eu disse, são projetadas e construídas com tecnologias para resistirem fortes abalos sísmicos. Aqui nós temos atividade sísmica no Brasil. Muita gente pergunta, professor, por que não é comum a ocorrência de um forte abalo sísmico no Brasil? Isso se deve à localização do território brasileiro. O Brasil ele está localizado na porção central da placa sul-americana. E os abalos sísmicos são mais comuns nas extremidades das placas tectônicas. Então, podemos assim afirmar que o território brasileiro se encontra numa área de relativa
estabilidade geológica, a razão pela qual é pouco provável nós presenciarmos a ocorrência de um forte abalo sísmico no território brasileiro. Mas essa possibilidade existe? Existe. Apesar de ser remota, ela existe. Aqui nós temos um mapinha do Brasil para mostrar atividades sísmicas. Essas bolas maiores são abalos sísmicos de magnitude superior a 3,5 graus na escala Richter. Por exemplo, hoje é dia 5 de outubro de 2021. Na semana passada, nós tivemos um abalo sísmico que atingiu a porção ocidental do Acre com 6 graus na escala Richter. Mas por quê? Porque o Acre é a porção do território brasileiro mais próxima da borda da placa sul-americana. Como a placa de Nazca ela está mergulhando por baixo da placa sul-americana, toda vez que ela se movimenta aqui embaixo, ela gera um abalo sísmico. E mesmo tendo atingido 6 graus na escala Richter, o hipocentro estava a uma profundidade muito grande. Aquilo que eu disse anteriormente, quanto maior a distância do hipocentro do epicentro, menor impacto destrutivo o abalo sísmico terá na superfície. Sendo assim, como eu disse a vocês, é pouco provável a ocorrência de fortes abalos sísmicos no território brasileiro, mas podem acontecer. Dificilmente iremos presenciá-los em vida. Graças a Deus, o Brasil se encontra numa área de relativa estabilidade geológica. E também a ameaça do nosso litoral ser atingido por um tsunami é pequena, por quê? Porque entre a placa sul-americana e a placa africana, nós temos aqui o limite divergente. E nas áreas divergentes de placas, a atividade sísmica é mais branda. Então, dificilmente ocorre ali um abalo sísmico de grande magnitude. Dias atrás foi mensurado a possibilidade do Brasil ser atingido por um forte tsunami ou por um grande tsunami em função da erupção do vulcão Cumbre Vieja, que está em atividade no arquipélago das Canárias, localizado aqui no norte do, podemos assim dizer, do continente africano, noroeste do continente africano. Mas esse tsunami ocorreria caso ocorresse uma grande movimentação de massa, ou seja, um deslocamento repentino de parte da ilha dentro das águas do Oceano Atlântico. Aí o litoral setentrional do Brasil poderia ser atingido por ondas com mais de 3 metros de altitude. Sendo assim, moçada, espero que vocês tenham gostado do nosso encontro. Dê aquele joinha, aquele like, compartilhe o vídeo. Ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, um beijão no coração de vocês. Um forte abraço. Fiquem com Deus. Eu vou, mas eu volto, hein? Fui!